Olá, boa noite. Boa noite, paz para você. Papa Francisco preside no Vaticano a oração pela paz. E clama ao mundo que repudie a loucura da guerra que semeia a morte. Dia de oração pela paz é realizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Paróquias de São Paulo se mobilizam pelo Dia de Oração pela Paz Mundial. A Assembleia do Sínodo publica amanhã o documento síntese do Encontro dos Bispos. Turismo segue em alta com índices superiores aos registrados antes da pandemia. Aprovado pela Câmara em Brasília, projeto de lei que prevê a taxação sobre investimentos no exterior. Igreja recorda amanhã São Judas Tadeu. Missa abre hoje na Canção Nova o acampamento A Libertação da Mente Ansiosa. 27 de outubro de 2023, dia de jejum e oração pela paz. O Canção Nova Notícias começou. Olha, quem estava na Basílica São Pedro hoje, dia de jejum e oração pela paz, ouviu o apelo do Papa, que o mundo repudie a loucura da guerra, pois ela semeia a morte e apaga o futuro. O Santo Padre meditou o Santo Rosário e conduziu a adoração eucarística para implorar a paz no mundo. No mundo marcado pela violência, o Papa Francisco confiou a Nossa Senhora, Rainha da Paz, o destino da humanidade. Perciò, Madre di Dio e nostra, O pontífice clamou a Maria que abale a alma dos que estão presos pelo ódio, converta aqueles que fomentam a guerra, seque as lágrimas das crianças e abra raios de luz na noite dos conflitos. O Papa conduziu o rosário e a adoração eucarística no dia de jejum e oração pela paz. Oportunidade para unir a terra ao céu, pedir o silenciar das armas e inspirar caminhos de paz aos governantes. Francisco se torna porta-voz dos sofrimentos e esperanças de quem sofre os horrores da guerra. è un'ora buia, questa è un'ora buia, Madre. Maria, olhe para nós. Estamos aqui na sua frente, diz o Papa na súplica a Nossa Senhora, que, segundo ele, conhece bem nossas lutas e feridas. Sensibile ai nostri problemi. Ao final, o Santo Padre consagra cada fibra do nosso ser, o que temos e somos, a Nossa Senhora. Ele consagra a Igreja para que seja sinal de harmonia e instrumento de paz. Consagra o mundo, especialmente os países e regiões em guerra. Tu, Signora di tutti i popoli, riconcilia. O pontífice pediu à Senhora de todos os povos: reconcilia os teus filhos seduzidos pelo mal, cegos pelo poder e pelo ódio. Que a Mãe de Deus, como morada do Espírito Santo, inspire caminhos de paz. Madre, tu, Regina della Pace, riversa nei cuori l'armonia di Dio. A custódia da Terra Santa, em comunhão com o Papa Francisco, realizou a Via Sacra em Jerusalém, rezando pela paz. Rezar a Via Sacra em Jerusalém é uma experiência que nos faz emergir no mistério de Cristo. A oração foi aberta com a reflexão de Frei Francesco Patton, custódio da Terra Santa. Aqui fazemos uma oração incessante pela paz, que haja disponibilidade das várias partes que devem dialogar. Acredito que hoje, sob o aspecto emocional das graves perdas sofridas por um lado e por outro, as condições para a mediação estejam comprometidas. Continuemos a rezar. Aqueles que têm uma perspectiva puramente humana, acrescentou o custódio, acreditam que o poder reside na força dos exércitos, das armas. Sabemos que o verdadeiro poder reside na oração, porque a oração pode alcançar e comover o coração de Deus. A oração foi concluída com a bênção que o patriarca de Jerusalém concedeu a todos os presentes na edícula do Santo Sepulcro. Olha, vamos saber então como foi o dia de oração pela paz aqui no Brasil. Sidney Fernandes traz as informações para a gente da maior cidade do país. Boa noite para você, Sidney. Dioceses da Grande São Paulo responderam ao pedido do Papa Francisco e rezaram pela paz. Boa noite, Elaine, Reinaldo e a você que nos assiste. Na Arquidiocese de São Paulo, a sexta-feira foi marcada por momentos de oração
e adoração ao Santíssimo Sacramento, na intenção da paz mundial. O silêncio e a oração diante do Santíssimo Sacramento exposto expressam a fé, a preocupação com a guerra e a perda de muitas vidas. No Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração, na zona leste de São Paulo, hoje foi dia de rezar pelo fim dos conflitos no Oriente Médio. Para nós é uma forma de nos solidarizarmos com os sofrimentos de tantos que passam por aquelas dificuldades e também fazer força, emprestar coro ao Papa Francisco. Neste dia 27 de outubro, o Papa Francisco convocou o dia de oração, jejum e penitência pela paz na Terra Santa. Aqui no Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração, a programação especial incluiu adoração, Santo Terço e missa pela paz. Nos motiva esse desejo de vivermos numa sociedade justa e de paz, que é o sonho e o projeto de Deus. Semana inteira na missa, eu participo a semana inteira. E hoje, especialmente, pela paz do mundo, pela nossa Terra Santa, pela Igreja, pelas crianças, pelo povo de Deus. Outras paróquias, como Verbo Divino, em Santo Amaro, Santa Generosa, Santuário de São Francisco, na região central, e Paróquia Santa Paulina, na comunidade de Heliópolis, também realizaram missas e adoração ao Santíssimo pela paz. Na Catedral da Sé, a celebração do meio-dia teve a intenção pelo fim da guerra. Na simplicidade de cada um, dirigindo seu coração a Deus, simplesmente peçamos que Deus nos dê a paz, a única paz que é permanente e duradoura. Que Jesus ilumine o nosso mundo, que as pessoas tenham compaixão, vejam o próximo como a si mesmo, né? Não tenho assim tanto ódio, tanta raiva. Por que tudo isso? A gente fica se perguntando se Deus veio para nos deixar tanta coisa maravilhosa. Então o que a gente tem que fazer é dobrar o joelho e rezar muito. Daqui a pouco a gente volta aqui de São Paulo com mais duas matérias. Uma delas do Encontro Mundial de Jovens que teve aqui na capital paulista. Até já! Olha, a CNBB também realizou um dia de oração pela paz. Nós vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que tem os detalhes. Ronaldo, boa noite. Olá, Reinaldo, para você também desejo uma boa noite, assim como para toda a nossa audiência. O momento contou com a adoração ao Santíssimo Sacramento e, em seguida, o secretário-geral da conferência, Dom Ricardo Rueperes, presidiu a celebração pela paz. Participaram da manhã de oração assessores, colaboradores da instituição e convidados. A iniciativa foi uma resposta ao pedido do Papa Francisco para que continuemos rezando pela paz. E agora a gente muda de assunto. O setor de turismo segue em alta no país, com índices superiores aos registrados antes da pandemia de Covid-19. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e mostram um maior fluxo no aluguel de veículos e nos restaurantes. As empresas aéreas também investem em alternativas para impulsionar o setor. De acordo com dados do IBGE, a atividade turística no Brasil chegou a quase 5% em agosto. O índice é maior do que o registrado antes da pandemia, quando ficou em 4,3% em fevereiro de 2020. No acumulado do ano, a taxa de crescimento ficou em 8%. Para ajudar no crescimento do setor, duas empresas aéreas anunciaram um serviço de stopover em Brasília. Os passageiros com conexões no aeroporto JK podem ficar por até 3 dias na capital federal sem pagar uma passagem adicional. O serviço deve ser solicitado no momento da compra das passagens. De passagem em Brasília para uma conexão, Vinícius aprovou a novidade. Fiquei sabendo agora, para mim é novidade, né? E achei que isso aí é excelente para o consumidor. O resultado positivo foi motivado pela melhoria nos índices de crescimento na locação de veículos, restaurantes, transportes aéreos e rodoviários. Dos 12 locais pesquisados, 8 tiveram crescimento. Os destaques foram para o Rio de Janeiro, 11,8%, Minas Gerais, 10,7%,
São Paulo 2,2% e Bahia 13%. Eu acredito que o fator principal seja a necessidade das pessoas em retomar sua vida normal período pós-pandemia. E daqui a pouco eu volto de Brasília trazendo mais notícias. Até já. E hora da previsão do tempo com Mauricéia Silva. Como será o fim de semana, hein? Conta pra gente, Mauri. Boa noite. Boa noite, Elaine, Reinaldo e a todos. O ar úmido e quente mantém nuvens carregadas em quase todo o país e por isso a chuva pode vir com raios. O sábado será ensolarado em quase todo o Nordeste, no Pará, no Amapá e em Roraima. A chuva diminui no Amazonas, mas as regiões central e oeste ainda podem ter pancadas de chuva. Tempo quente e abafado no centro-oeste, com pancadas isoladas. No Mato Grosso do Sul e em Goiás. No Sudeste, os temporais podem vir com granizo em São Paulo, em parte de Minas Gerais e no sul de Minas. Também pode vir chuva no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Temporais são previstos entre o Paraná e o Rio Grande do Sul e também chove na Campanha Gaúcha. E atenção, pode ter ventos de até 70 km por hora. Vamos ver as temperaturas em algumas capitais? Temos aqui a máxima de 34 graus no Distrito Federal, 38 graus em Cuiabá e 38 graus em Manaus. Questa è la domanda fondamentale. Além da murmuração, outra orientação dada por Francisco do que não agrada o Espírito Santo é a mundanidade. E assim como os bispos, a pedido do Papa, serão conduzidos pelo Espírito, assim também nós, os padres, todo o povo católico, todo o povo de Deus, nós precisamos também a abertura do Espírito no coração para recepcionar, fazer essa recepção daquilo que for deliberado na Assembleia Sinodal, nos encontros da Assembleia Sinodal. A igreja não é uma realidade pronta, acabada, estática. Ela é uma realidade orgânica, dinâmica, que avança e progride na história. Fazendo assim o reino de Cristo, a palavra de Cristo se propagar e se efetivar na vida das pessoas nos quatro cantos da terra. Mundanidade espiritual classificada pelo Papa como a pior doença que se vê na igreja. Quais os riscos, então, de viver segundo o Espírito que não seja santo? Veja, o Papa está dizendo de irmão para irmão, como alguém que também sente isso. Se inclui num caminho de fé exigente, né? Mas nesse sentido de mundanidade, a gente nunca perca os critérios e as disposições de servir por outros espíritos, né? Um espírito de vaidade, um espírito de segurança, ou até de privilégios. Em meio à pausa restauradora que o Sínodo promove a toda a igreja, expectativa pelo novo de Deus, experiência benéfica do anúncio após toda a escuta. Porque o Espírito Santo é muito criativo, né? Nas piores horas ele planta uma safra nova, né? O pessoal está escravo no Egito, ele manda o Moisés. O pessoal está com aquela mundanidade, inclusive na Idade Média, né? Faltando reforma na igreja, ele manda o Francisco. E agora manda um outro Francisco. O silêncio, liturgicamente na igreja, sempre é momento do Espírito Santo. Em toda ação litúrgica em que se faz um pouco de silêncio, é o momento da ação do Espírito. Então, nesse processo de escuta, esse processo sinodal de escuta, o momento em que silenciamos, o mover do Espírito se faz sentir na nossa caminhada e certamente se fará sentir nas decisões, nos votos e deliberações dos nossos bispos juntamente com o Papa. E a gente continua falando sobre a Assembleia Sinodal que será encerrada neste domingo. Hoje os bispos trabalharam o texto do documento síntese do encontro que será publicado amanhã. Vamos a Roma chamar a nossa repórter Danúbia Gleiser que traz outras informações. Ô Danúbia, boa noite para você. Boa noite, uma boa noite a todos. Sim, este momento importante termina sua primeira sessão no dia 29, domingo. Caminhar juntos é o que significa a palavra sínodo. E eu pergunto agora ao jornalista da Rádio Vaticana, Silvonei José, como você avalia, Silvonei, este caminho sinodal? Boa noite, bem-vindo.
Boa noite, é uma alegria estar com vocês. Esse caminho sinodal nada mais é que a construção de algo que vai ocorrer agora nos próximos 11 meses. Nesse domingo teremos o encerramento com a Santa Missa, amanhã nós temos o briefing final, a apresentação do relatório síntese de todo o trabalho feito que vai voltar para a nossa casa, ou seja, para a nossa igreja local. E nos próximos 11 meses a gente vai então se debruçar sobre esse documento, sobre tudo aquilo que foi conversado, discutido e ouvido dentro da grande sala Paulo VI. E será então quase como uma gestação para voltarmos no próximo ano, no próximo mês de outubro do próximo ano, para a continuação então daquilo que foi discutido nesses dias aqui, desde o último dia 4. Silvanei, você acompanhou tudo e divulgou. O que mais te chamou a atenção na Assembleia? O aspecto do encontro, desde o primeiro momento, com os exercícios espirituais do retiro, onde se encontraram ali pessoas de todas as partes do mundo, recordamos, unidos pela fé, mas com culturas diferentes, modos diferentes, iniciando um caminho sinodal de um modo assim, não abstrato, mas concreto, né? Pudemos notar essa identificação nos ciclos menores, né, nessas reuniões que ocorreram durante esses dias, de confronto, de escuta, de fala e de construção de sinodalidade, porque o sínodo se constrói, não termina agora nesse domingo. Rapidamente, Silvanei, dos assuntos trabalhados, para você, o que é essencial para a realidade atual da Igreja? Veja só, são muitas as realidades, mas o Papa, inclusive, na última quarta-feira, chamou a atenção para o papel da mulher. É claro que nós, na nossa realidade latino-americana, do Brasil, a mulher tem um lugar muito especial, mas em muitas áreas geográficas a mulher ainda está na sacristia. Então, a colocação do papel da mulher dentro da igreja, eu creio que é um passo a mais que nós estamos dando para olharmos para esse futuro dos próximos meses, lendo, relendo e meditando sobre esse relatório síntese. Silvanei, muito obrigada pela sua participação e transmissão da Assembleia a todo o Brasil. Um abraço especial a vocês e uma boa noite. Reinaldo, é com você. Muito obrigado, boa noite para você, Danúbia. Olha, domingo às 10 horas da manhã, a TV Canção Nova exibirá um especial sobre o Sínodo dos Bispos direto de Roma. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê a taxação dos super ricos que investem no exterior. Ronaldo da Silva está de volta para falar desse assunto para a gente. Ronaldo. Sim, e o texto agora tramita em regime de urgência constitucional. O documento estava trancando a pauta do plenário da Câmara desde 14 de outubro. Com isso, nenhum outro projeto de lei poderia ser votado até que a proposta em urgência fosse analisada pelo plenário. O texto agora segue para o Senado. O projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados prevê tributação antecipada para super ricos no país. O que isso significa? Que aqueles fundos exclusivos, onde tem aplicação inicial de 10 milhões de reais, o pagamento do imposto de renda será antecipado. Então, a grande mudança prática aqui é que esses fundos eles já eram taxados, você já pagava o imposto de renda, só que agora vai haver um adiantamento do momento do pagamento do tributo. Entre as mudanças aprovadas pela Câmara dos Deputados, o projeto deve elevar de 6% para 8% a alíquota para quem antecipar, tanto nos fundos exclusivos quanto nas offshores, a atualização de valor dos rendimentos acumulados até agora. Originalmente, o governo tinha proposto 10%, considerados essenciais pela equipe econômica, o que aumentaria a arrecadação federal em 2024 e zeraria o saldo negativo nas contas públicas. A aprovação se aplica a uma pequena parcela da sociedade brasileira, cerca de 2.500 pessoas. Mas, para esta economista, a medida favorece a reforma tributária. Então, para o arcabouço funcionar, para você ter toda a programação que o governo colocou para zerar o déficit em 2024, precisa se aumentar a arrecadação. Então, é mais fácil tributar uma grande fortuna do que um pouquinho de cada brasileiro. Falar toda a diferença em termos de arrecadação.
Em relação às offshores, o relator, deputado Pedro Paulo, fixou a alíquota linear de 15% sobre os rendimentos. Para o governo, as taxas devem ir de 0% a 22,5%, conforme os rendimentos anuais. Muitos desses fundos de investimento, eles patrocinam sim investimentos no setor imobiliário, no agronegócio, no setor produtivo. Ter esse mesmo critério de 15% para os fundos de longo prazo e 20% para os fundos de curto prazo. E depois de passar de forma apressada na Câmara, a reforma tributária sofreu alterações importantes no Senado. O relator decidiu moldar o texto a partir de reclamações de setores da sociedade. Com as mudanças, a proposta de emenda à Constituição vai voltar para a análise dos deputados. A PEC deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado em 7 de novembro. Foram 665 emendas apresentadas ao texto da reforma. O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, acatou 205. Motivo de reclamação de prefeitos e governadores, o Conselho Federativo foi substituído por um comitê gestor. O órgão não terá o poder de propor leis. Obviamente, a sua principal função, arrecadar e distribuir entre os entes federados os tributos. O novo relatório também eleva o valor do Fundo de Desenvolvimento Regional de 40 para 60 bilhões de reais. Reduz a alíquota de impostos de profissionais liberais. Estende a isenção da cesta básica para outros itens de primeira necessidade e amplia o cashback para a conta de luz. Para o professor de Economia da Faculdade do Comércio, as mudanças no texto foram positivas. Ele vem com uma nova luz sobre o texto original, tá? Trazendo um pouco mais de equilíbrio e trazendo até um pouco mais de sensatez no que se refere ao quê? Ele tem uma preocupação no texto de não querer elevar a carga final. Essa é a grande preocupação com todos os agentes da economia. Sobre a preocupação no aumento de impostos, Eduardo Braga limita o cálculo à média arrecadada entre 2012 e 2021, com 5 impostos unificados. Para o advogado tributarista, a proposta pode tirar a autonomia dos gestores municipais e estaduais. Os municípios estão com receio de perder a competência sobre a própria renda, né? O que realmente é um problema, porque desde lá da entrada da primeira proposta, né, da 45, que era ter um imposto único mesmo, não ter 2 impostos, esse era um dos principais questionamentos constitucionais, que você tiraria uma competência municipal. Canção Nova Notícias volta com Sidney Fernandes, que traz informações do Encontro Mundial de Jovens que acontece na capital paulista. Sidney. O Vaticano divulgou mensagem do Papa Francisco por ocasião do encerramento do 6º Encontro Mundial de Jovens, organizado pela Fundação Pontifícia Escolas Ocorientes, que aconteceu esta semana aqui em São Paulo. O encontro reuniu cerca de 100 jovens de 25 países, entre eles Brasil, Argentina, Itália, México e África do Sul. O evento serviu para debater e refletir a educação como ferramenta para a construção de um diálogo interreligioso e intercultural para uma cultura de paz, como foco em responder ao apelo do Papa Francisco, criador do movimento educacional internacional do Escolas Ocorientes, quando ainda era arcebispo de Buenos Aires. Na mensagem, o Santo Padre agradece aos organizadores e às autoridades brasileiras que permitiram a realização do evento. O pontífice destacou 3 palavras que sintetizam o evento: movimento, gratuidade e encontro. Francisco disse que um encontro, para ser humano e não comercial, é de graça, e para que haja encontro deve ter movimento, e que essas 3 palavras indicam uma coisa muito humana. E agora vamos falar de cultura e solidariedade. Na periferia de São Paulo, um jovem grafiteiro tem levado crianças para o universo da arte. Uma perua com cara de onça. Na lateral, tem alerta para a consciência negra. Centenas de obras retratam raças e culturas originais, como a dos indígenas. O ateliê, no Jaraguá, extremo oeste de São Paulo,
é sonho de infância de Dinas Miguel. As minhas artes, ela fala muito do povo periférico, do nosso povo ancestral também, né? Tem uma pegada afro-indígena. Mas, para além disso, digo que meu trabalho, ela fala de amor, fala de afeto, fala de reciprocidade, fala de empatia. Só que arte e conhecimento só têm valor se compartilhados. Foi por isso que, em 2022, nasceu o projeto Meu Pequeno Artista. O concurso é para crianças e adolescentes de 5 a 15 anos. A participação é de graça e não se trata de uma competição, e sim de levar os pequenos ao universo da arte. Escolas participam da iniciativa. A ideia do concurso não é ver quem é o melhor artista, e sim incentivar o processo de criativo, incentivar a criação, incentivar que as crianças tragam um novo olhar a partir dessas obras de arte. E hoje em dia eu explico para eles que a criatividade ela é uma das competências mais exigidas no mercado de trabalho. Então, quanto mais a gente desenha, quanto mais a gente pratica a arte, mais criativo a gente vai ficar. O grafiteiro cria, ensina, inspira e os pequenos discípulos descobrem na arte inúmeras possibilidades de ver e interpretar o mundo. Eu creio que através da arte são expressados diversos sentimentos, né? Alegria, tristeza, angústia. E eu acho que dá para perceber vários traços, né, de personalidade. Eu desenhei uma mulher com o cabelo black e que tinha uma galáxia. E eu me senti muito feliz. Essas foram as notícias aqui de São Paulo. Segunda-feira tem mais informações. Boa noite a todos e bom fim de semana. Boa noite para você, bom fim de semana também, viu, Sidney? Vamos falar agora de esportes, porque o Alan Toledo está por aqui. Seja bem-vindo, Alan. Muito obrigado, Para Reinaldo. falar um pouquinho de futebol, porque tem decisão, não tem? Tem decisão amanhã. Fortaleza e LDU se enfrentam no Uruguai pela final da Sul-Americana. E o Fortaleza busca um feito inédito, que é vencer um campeonato internacional. E a gente vai conferir como foi a preparação do Fortaleza para essa partida. O Fortaleza segue escrevendo sua história e pode se tornar o único clube nordestino a conquistar um título internacional. Na competição foram 5 vitórias e apenas uma derrota. O goleiro João Ricardo, o atacante Guilherme com 4 gols e Iago Pikachu com 3 gols e 3 assistências são as esperanças da equipe do treinador Vojvoda, que busca o título mais importante de sua trajetória. E agora tem outro destaque, não tem? Tem sim, Reinaldo. Quem já fez história é a equipe brasileira de natação, que encerrou sua participação nos Jogos Pan-Americanos e brilhou novamente. Foi um recorde aí de medalhas e a gente também preparou um VT dessa participação. Vamos ver. Foram 25 medalhas conquistadas, sendo 7 de ouro, 7 de prata e 11 de bronze. Guilherme Caribé conquistou 3 medalhas de ouro. Com apenas 20 anos, o nadador baiano disputa seu primeiro Pan-Americano, alcançando o índice para os Jogos Olímpicos e sendo chamado de novo Cielo do Brasil. Pois é, agora a gente vai falar da corrida, porque tem corrida para acontecer aqui em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. É isso mesmo? Exatamente, Reinaldo. Tem a corrida que vai acontecer aqui em Cachoeira e é uma homenagem aí a Padre Jonas Abib, e a gente também preparou um material para que os participantes e quem ainda não fez a sua inscrição possa participar deste momento com a gente. O tempo estava para chuva em Lorena, no interior de São Paulo. E mesmo com chuva ou sol, a gente tem que estar preparado para chegar o dia da corrida, a gente dar o melhor da gente. Falta pouco mais de um mês para a primeira corrida da Faculdade Canção Nova. E o que não pode faltar é a preparação, que por aqui está a todo vapor. A gente vai pedir desculpas a você porque essa matéria a gente exibiu ontem. Não é este material para falar da corrida, é outro material, não é, Alan? Exatamente, Reinaldo. Mas a gente já falando sobre isso, a corrida acontece. Amanhã a gente tem aí um preparativo já para essa corrida. Então a gente chama o material agora para poder explicar melhor. Com as modalidades de corrida de 5 km e caminhada de 3 km, a prova acontecerá no dia 2 de dezembro de 2023, com largada às 8 horas da noite no Santuário do Pai das Misericórdias. As inscrições são limitadas e devem ser feitas através do site ticketsportes.com.br até 31 de outubro de 2023.
Amanhã, 28 de outubro, a igreja celebra São Judas Tadeu. Você conhece a história do santo das causas impossíveis? Nossa equipe em Belo Horizonte conta pra gente. O homem que viveu de forma santa foi durante muito tempo confundido com aquele que traiu Jesus. Judas Tadeu foi primo e um dos 12 apóstolos do Senhor. A sua mãe é prima de Maria, seu pai, irmão de São José. Então Judas, ele foi chamado por Jesus, constituído apóstolo, ele abraçou a missão e espalhou a boa nova, que chegou, por todos os cantos e chega até nós também com o mesmo compromisso. O apóstolo assumiu a missão confiada a ponto de dar a própria vida. E partiu em missão depois da ressurreição, da ascensão do Senhor, para espalhar a boa nova. Ele pregou na Judéia, na Samaria, na Idumeia, Mesopotâmia e foi martirizado na Pérsia. Por isso traz a imagem dele, o machado que, segundo a tradição, foi um instrumento usado para o seu martírio. A Bíblia, justamente, é o anúncio da boa nova, o anúncio de Jesus Cristo. E de anunciar a todos a boa nova. Na capital mineira, o santuário dedicado ao santo frequentemente recebe peregrinações. Em 2012, Célia veio morar no bairro onde está a igreja. E desde então, muitas são as graças alcançadas pela intercessão de São Judas Tadeu. Muito significativo foi um problema de saúde que a gente viveu, uma experiência em 2015 com o meu marido, que não tinha nenhuma expectativa assim, de uma vida após cirurgia sem sequelas, e ele não tem nenhuma sequela e assim está muito bem de saúde, todos os exames, então isso faz com que a gente continue mantendo a nossa fé viva e propague essa fé para as pessoas, sabe? Às vésperas da festa do seu padroeiro, a sexta-feira foi de muito trabalho no santuário para deixar tudo pronto para amanhã. A expectativa é que passem por aqui cerca de 40 mil fiéis. As missas acontecerão a cada 2 horas. Ao todo, serão 12 celebrações. A primeira será às 0 hora e a última às 10 horas da noite. A festa é muito esperada por aqueles que buscam na fé aprender diariamente com o exemplo de vida oferecido por este apóstolo de Cristo. Ele foi fiel à missão que Jesus deu a ele, o sim dele foi verdadeiro e isso para mim é muito inspirador. O martírio dele foi porque ele se doou na causa de Jesus, isso para mim é o mais importante. A obra Canção Nova é mantida por pessoas que acreditam na vida e semeiam esperança. As doações de sócios, amigos, benfeitores mantêm este sistema de comunicação que evangeliza 24 horas por dia. Nós estamos com 83% de nossa meta da campanha de outubro, que só tem mais 2 dias úteis para terminar. Conheça mais, acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de ajudar. Ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por seu comprometimento com a obra evangelizadora Canção Nova. Olha, neste fim de semana, a comunidade Canção Nova realiza o acampamento A Libertação da Mente Ansiosa. É uma oportunidade, pela fé, de encontrar meios para superar angústias, preocupações e dificuldades. Em meio às ondas agitadas da sociedade atual, o sentimento de incômodo e a excessiva preocupação tem feito parte da realidade de muitos, a ansiedade. Veja que a Organização Mundial da Saúde já alerta que tanto a depressão quanto a ansiedade, ela vai ser uma das doenças mais incapacitantes do nosso século, não é? E o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Pensando nisso, a Chácara de Santa Cruz, local de refúgio e transformação, também será uma escola de ensinamentos eficazes. Esse acampamento, com palestras, com missas, com adorações, visa ajudar as pessoas que estão sofrendo com essa ansiedade tóxica, patológica, que não é a ansiedade normal, mas a ansiedade que já atrapalha muito a vida das pessoas, que se manifesta na insônia, no pânico, nas fobias, na TAG, no toque, em tantas outras expressões da ansiedade, né? Quando não tratada corretamente, a ansiedade pode desencadear outros transtornos. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo são acometidas com a depressão. No entanto, a fé é considerada via de colaboração
para superar realidades como estas. A fé e a religião podem contribuir muito informando, alertando, indicando que essas pessoas elas procurem ajuda, não só ajuda na fé, na espiritualidade, mas também uma ajuda profissional. É por isso que eu como psicólogo, como cristão, a Aline Rodrigues, que vai estar também neste acampamento, a gente tem esse papel de como profissionais, mas também como cristãos, ajudar as pessoas a entender melhor essa questão da saúde mental. Em instantes, então, às 8 horas, tem a missa que abre o acampamento, a libertação da mente ansiosa, presidida pelo padre Adriano Zandonato. Uma boa noite, um abençoado fim de semana a você e a sua família. Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé e paz para você.